Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula, da UC13, falando sobre projeto integrador. A gente vai falar um pouco hoje sobre roteirização. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende no YouTube. Esse vídeo, essa aula que está sendo gravada nesse momento, é justamente para que a gente faça um entendimento de como elaborar esse vídeo de integração em segurança e saúde do trabalho. Ao falarmos sobre um vídeo em segurança e saúde do trabalho, é fundamental a elaboração de um roteiro audiovisual. Esse roteiro ele pode ter uma conotação de uma receita de bolo ou basicamente de uma explanação do que a gente pretende elaborar nesse vídeo, nesse filme de segurança e saúde do trabalho. Então, fazer o roteiro de um vídeo barra filme aqui pode ser uma tarefa complexa, tá? Mas não é impossível de ser realizada. Exige a criatividade, dedicação e persistência para que as ideias amadureçam, né? Então, é uma responsabilidade de todos os alunos e, consequentemente, minha também, enquanto docente, para que a gente desenvolva essa criatividade, a gente se dedique ao longo da elaboração desse roteiro audiovisual, lembrando da posteridade ali de fazer essa elaboração do vídeo, essa gravação, esse storytelling, esse vídeo com uma narrativa off, que a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso ao longo da elaboração do vídeo, e principalmente a persistência para que as ideias elas amadureçam, elas criem forma, Então, na elaboração desse roteiro audiovisual, fiquem tranquilos que a gente vai precisar escrever, reescrever, parar, avaliar, pensar, respirar fundo e tentar novamente. Todos os roteiristas profissionais experientes muitas vezes demoram anos até para escrever, ainda mais um tempo para revisar esse roteiro e fazer novos tratamentos. Não é a gente que está fazendo um curso técnico em segurança do trabalho, que teoricamente não tem nenhuma relação com o roteiro audiovisual. A gente vai fazer aí na primeira semana, na primeira tentativa a gente vai acertar. Pode acontecer, mas é pouco provável, tá, pessoal? Pela experiência que eu tenho em relação à elaboração de projeto integrador, a gente vai ter aí que fazer e refazer, é uma situação normal, e fiquem tranquilos em relação a isso. A persistência, o desenvolvimento, a escrita, ela serve exatamente para isso, tá bom? Essa fase de planejamento serve exatamente para isso. Ou seja, novas versões dessa história podem surgir, até que ela fique mais próxima da perfeição, Vamos lembrar que um trabalho perfeito, ela pode ser perfeito para mim, mas pode não ser perfeito para vocês, A gente não quer buscar um trabalho perfeito, mas a gente quer buscar algo próximo à perfeição, que é o que a gente gostaria de fazer, como se nós fôssemos técnicos de segurança do trabalho de determinada empresa. A gente não vai querer ali um vídeo mal elaborado, Nós vamos sempre querer ali um vídeo com um propósito, resolvendo uma situação, um problema, que é o nosso objetivo principal na elaboração desse vídeo de integração. Grandes histórias, com certeza, não foram escritas em uma única sentada em frente do computador. Então, ao elaborar um roteiro audiovisual, o propósito é que várias pessoas, a gente faça aí a escrita em 10 mãos, Vamos lembrar que a gente tem 5 alunos aproximadamente participando, Vou falar, então, 12 mãos com as 2 mãos do docente, para auxiliar na elaboração desse roteiro audiovisual. Essa é a primeira etapa, e é uma etapa desgastante, É uma etapa que a gente vai precisar de bastante paciência, mas é uma etapa que ela vai dar fundamento para o nosso vídeo, ele vai dar um embasamento para o nosso vídeo. Mas, afinal, o que é um roteiro audiovisual? Então, percebam aqui, enquanto estou falando, por exemplo, demonstrando para vocês aqui uma escrita com um questionamento, eu, de certa forma, estou utilizando uma forma, uma narrativa para a elaboração de um áudio, de um áudio e de um visual. Vocês estão me vendo e estão me ouvindo.
e ao mesmo tempo que vocês estão me vendo, né, vocês também estão visualizando um slide, né, uma apresentação. Então, esse roteiro audiovisual, ele vai servir para dar base, para dar sustentação ao vídeo de integração. Um roteiro nada mais é do que um documento, né? Um guia contendo ali basicamente cenas, diálogos de um vídeo ou de qualquer outro produto audiovisual. Vocês podem pegar ali comerciais de uma empresa, geralmente tem ali uma imagem, né, passando e uma narrativa, né, uma narração em formato off, né? Ninguém está vendo, mas está ouvindo a narração. A pessoa, né, que está ali apresentando, ou a pessoa que está fazendo algum movimento, que está se locomovendo, ou até mesmo, né, durante uma apresentação, ela basicamente, né, ela tem uma contribuição através do seu gestual, através da forma que ela se encontra, né? Mas existe uma narrativa na voz de fundo, vamos dizer assim, né, dessa imagem. Vou fazer uma perguntinha para vocês, né? O roteiro audiovisual, esse aqui foram os 3 principais filmes que eu assisti, seja em sessão da tarde, seja no cinema. O primeiro filme que eu assisti no cinema foi o Titanic. Esse filme foi um dos que eu mais gostei, né? Vencedor de Oscar, inclusive, né? E esse aqui que foi o que eu acho que eu mais assisti na sessão da tarde, né? Enquanto eu era adolescente. Edward Mãos de Tesoura, basicamente, tem a tradução. É como se fosse o filme escrito antes da gravação. Então, se vocês pegarem aqui essa capa aqui, né, do filme Titanic, né, será que existiu essas 2 figuras principais aqui, né, do filme? Será que isso é real, né, o que eles viveram ali e foi representado dentro do filme? Mas, apesar da presença, né, desses 2 atores, né, fazendo ali, contracenando, existe por trás daquele vídeo, daquele filme, um roteiro audiovisual, separado por personagens, por falas, por gestos, por ações, né, que são basicamente várias caixinhas, né, que vão sendo ali abertas, descobertas, vamos falar assim, né, para que faça, né, naturalmente um sentido. Esse filme também, né, muita gente, quando assiste, né, chega no final do filme e tem um entendimento. Fala, mas agora eu consigo entender por que que ela não enxerga ele e ele enxerga ela, né? Não vou dar dando spoiler para ninguém, esse é o filme de 1990, mas no final do filme apresenta ali, né, que ele não está mais vivo, né? E por isso que ele consegue, né, interagir, vê-la, né, interagir com ela. Ela simplesmente sente a presença, mas não consegue visualizá-la. E naturalmente, né, esse dá um sentido, vamos falar assim, né, no final do filme, para que seja ali basicamente impactante. É esse o propósito, né, da dramaturgia, né? Isso aqui é um filme, obviamente que a gente não vai fazer nada nesse gênero, né? Mas do mesmo perfil, na segurança do trabalho, a gente tem que fazer ali, criar uma curva dramática, né? Para que ela faça sentido e o trabalhador tenha entendimento do que se trata o vídeo de integração e, naturalmente, as orientações que ele vai receber. E nesse filme também, né? Fala-se de um amor teoricamente impossível, né? E aí no final do filme, né? Muita gente acredita que o Edward ali não está mais vivo, né? Também não é spoiler, né? Mas ele ainda está dentro da casa e está contracenando, está sendo uma história contada pela Winona Ryder ali, né? Que é a atriz, né? Que contracena com John Depp. Então, quando a gente fala sobre o roteiro audiovisual, por mais que exista já a gravação, existe ali o manuscrito, né? É um filme escrito. O roteiro audiovisual é um filme escrito antes de qualquer gravação. Vamos aproveitar esse momento que a gente está nas nossas casas, vamos aproveitar esse momento que a gente tem para elaborar, né, esse roteiro, e o nosso propósito, né, da nossa aula aqui é elaborar esse roteiro, que é o filme escrito antes de qualquer gravação desse filme, né, de segurança do trabalho.
O roteiro é essencial para que o projeto tome uma forma, né? Então, definir lugares onde o vídeo vai ser gravado, personagens, se for o caso, aprender as falas e a ordem de gravação das cenas, através de etapas. Dentro da elaboração de audiovisual, de filmes, né? É chamado de frames, de gravações, de cenas. A gente não precisa utilizar esse vocabulário, né, tão vasto aí, da dramaturgia, né, ou da elaboração, né, de filmes. Mas o propósito é que a gente separe por etapas e também para início, meio e fim. Né, uma introdução, apresentação e a finalização. Então, durante a apresentação, quantas etapas serão necessárias para uma apresentação? Uma mensagem de boas-vindas, uma instrução do que vai se tratar no filme, né, no vídeo, o que vai ser falado, né, durante essa instrução. A gente também já pode fazer uma certa separação para fazer, né, uma divisão de tarefas, colocando ali uma pessoa responsável por fazer a voz mais narrativa, né, do filme, outras pessoas contracenando com outras vozes também. Isso tende a dar muito certo, tá bom? O roteiro audiovisual também tem na sua definição que é a forma escrita de qualquer reprodução, né, audiovisual, seja numa gravação, na elaboração ou na criação de um filme, de um vídeo. É uma forma literária, né? No entanto, sem o material escrito, né? Porque o material escrito não pode prever nada, né? O material escrito, quando você pega um livro mesmo, quando você pega ele uma forma literária, vai lá na última página, você já sabe o final, mas você precisa ler o livro inteiro para entender o final. Né? E na reprodução audiovisual, ou naturalmente na reprodução, na elaboração desse filme, né? Será necessário ter ele em formato físico, né, vamos dizer assim, né, impresso, para que a gente tenha uma forma literária de como vai ser o nosso roteiro. Por isso, um bom roteiro não é garantia de um bom vídeo, tá? Todavia, né, sem um roteiro não vai existir um bom filme. Então é necessário a gente fazer essa elaboração desse script, desse roteiro, né, desse documento base para conseguir elaborar esse filme, tá bom? Quando a gente fala, né, como escrever um bom roteiro, eu tenho aqui basicamente, né, um PDCA, né, um grande PDCA aqui, separado pelo planejamento, que é essa etapa que nós estamos, tá bom? Nós estamos planejando, levantando as informações, então a gente tem um caminho longo ainda para percorrer. Entretanto, essas etapas elas não podem ser puladas, né? A gente não pode sair daqui e já chegar no desenvolvimento do roteiro. Será necessário, além do planejamento, desenvolver essa história, construir demais personagens, né, se for o caso, com foco aqui em uma curva dramática, vou explicar isso para vocês o que significa. Criar argumentações ou argumentos, desenvolver e estruturar o roteiro. A gente vai fazer uma etapa de estruturar o roteiro mais ao longo, né, da elaboração desse filme. Partir para revisões, apresentações e até mesmo refazer, né? Voltar lá na etapa do planejamento, isso não é uma falha, não é um erro, mas é um princípio da sabedoria, né? Antes de você começar qualquer gravação, qualquer objeto ali, uma receita de bolo, antes de você começar, você precisa avaliar se você tem todos os ingredientes, tá bem? Então, a etapa do planejamento, essa é o que a gente está fazendo agora, né? Tirar a ideia da cabeça e colocar no papel. Qual que é o objetivo do filme, né? Qual será o objetivo desse vídeo? Quando a gente fala de objetivo, pessoal, a gente tem que lembrar lá da unidade curricular número 13, que é falado, né, basicamente, que a gente precisa elaborar uma proposta, né, de saúde e segurança do trabalho com foco na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Essa é a nossa situação-problema. Percebam que o projeto integrador, né, através do PO, né, que é o plano da oferta, ele não prevê necessariamente que a gente faça um filme ou um vídeo. Essa ideia foi de vocês.
essa ideia de criar esse roteirização, de criar esse roteiro audiovisual e fazer esse filme, foi uma ideia de vocês. Sendo assim, para tirar a ideia da cabeça e colocar no papel, a gente tem que atender a primeira pergunta: qual é o objetivo do filme? Etapa 2 aqui é de desenvolver a história. Além de uma boa ideia, todos precisam pesquisar muito, né? Seja o docente que está pesquisando para conhecer um pouquinho mais sobre um roteiro audiovisual, elaboração de um filme, saindo da famosa zona de conforto, tá? Todos os alunos também vão precisar, tá? Todos aqui, sem exceção, todos vão precisar pesquisar sobre o tema. A gente tem aí um grupo no WhatsApp, né, que está recebendo informações durante a semana, mas é necessário também pesquisar o que vai ser desse filme, o que vai ser desse vídeo e como fazer essa gravação. E ao longo da aula trazer essas informações também. A etapa 3, que a gente fala aqui da construção dos personagens através de uma curva dramática, é a apresentação básica, né, da história. Tem um ponto de partida, mostra uma situação, né, um tema específico, para apresentar ao espectador qual que é a sua situação, né, qual que é o seu problema, qual que é a nossa resolução. Então, na curva dramática, a gente até mesmo enquanto profissionais da segurança do trabalho, a gente tem que entender que, por mais que a gente não é especialista em teledramaturgia, dramaturgia ou elaboração de filme e vídeo, a gente deve, enquanto profissionais da segurança do trabalho, apresentar o nosso problema, né, como tema e criar uma situação ao espectador. Então, a curva dramática, ela passa pelo início, né, qual que é a ideia, né, do início do filme, apresentar uma complicação aqui, um problema, o clímax, né, que é basicamente aquela sensação de alívio, né, de observar ali as situações específicas que podem vir causar uma satisfação, para aí começar a ter uma queda dessa curva, né, apresentando uma resolução e um relaxamento, chegando na conclusão do filme, né? Então, como se fazer um roteiro, né, necessariamente, ele deve, né, passar por um tempo, né, uma tensão, intensidade de moderada a alta e um tempo de narrativa, né? Vamos lembrar que esse vídeo de integração ele não pode ser também muito extenso. Pegar filmes aí conforme a gente mostrou, né, Ghost, Titanic, Edward Mão de Tesoura, são filmes de 1 hora, 2 horas, né? Mas a gente, enquanto um vídeo de integração, a gente falou ali também sobre isso, de não passar, né, não ultrapassar 10 minutos, né, porque a gente tem que apresentar essa curva dramática dentro desses 10 minutos, tá bom? Criar argumentos, né, devemos aí então escrever com parágrafos em discurso direto, no tempo presente, mantendo a estrutura de atos, começo, meio e fim. Quando a gente fala sobre os argumentos, pessoal, a gente está falando de parágrafos de discurso direto, né, no tempo presente, para que esse vídeo seja atemporal, independente da época que a gente está vivendo, se é época de pandemia ou não, né, esse vídeo ele deve ser atemporal, ele deve ser aplicável tanto para os dias de hoje, como também em outros momentos, né, em modo futuro, tá bem? Então, a argumentação deve ser feita sempre em discurso direto, tempo presente, né, e com começo, meio e fim. Nosso propósito também é desenvolver e estruturar o roteiro com um formato, né, de um resumo em cada cena. Então, eu vou mandar para vocês ali no grupo do WhatsApp da turma, né, um esqueleto desse roteiro com resumo de cada cena. Tá? Obviamente que a gente vai também pegar esse material e vamos começar a elaborar isso juntos, tá? Então, vocês têm aí como tarefa de casa para começar essa elaboração, ou pelo menos colocar a criatividade de vocês em papel. Se porventura isso não estiver acontecendo, não tem problema, porque essa etapa ainda é do planejamento, mas em algum momento aí isso vai ter que começar a sair do papel, para que crie corpo, para que crie naturalmente
um desenvolvimento desse roteiro audiovisual. Na sequência, eu peço para que todos revisem, né? Ler em voz alta é uma técnica muito utilizada. Leiam o que vocês estão escrevendo, leiam para ver se você está dando sentido, se está criando uma conexão com começo, meio e fim, e se depois vai ser aplicável, né? Não adianta aqui eu colocar, por exemplo, um trabalhador subindo em uma escada com uma simulação de queda em altura sendo suspenso por um talabarte, um cinto trava-queda. Seria muito interessante, porém, né, o momento que a gente vive, né, e a possibilidade de exercer essa técnica, neste momento não vai ser possível. Né? A gente pode utilizar um vídeo, né, ou naturalmente algum material disponível na internet para a gente conseguir utilizar essa técnica. Mas fazer essa gravação neste momento é inviável, tá bom? Visto que a gente não consegue fazer essa parte prática no atual momento. Então, eu vou mandar para vocês no modelinho do WhatsApp, né, para todo mundo fazer uma apresentação semana que vem, sexta-feira, na nossa aula, dia 26/3 aqui de 2021, sexta-feira, para que todos apresentem, né, um modelo que vai ser enviado. Então, eu vou mandar um modelo com algumas premissas e eu peço para que vocês sentem ao longo da semana, elaborem e me enviem esse material, tá bom? E por último, não menos importante, né, a gente pode aí na aula que vem refazer, né, não apenas uma vez, 5, 8 ou 10 vezes. Né? Isso a gente vai ter que amadurecer bastante essa ideia, inclusive ao longo de toda a elaboração do roteiro audiovisual, o roteiro pode ali ser modificado, pode apresentar algumas alterações. Sendo assim, pessoal, a gente chega ao final de mais uma aula, né? Agradeço a todos que estão participando dessa aula em formato remoto. A você que não conseguiu participar também, eu peço que assista essa gravação mais de uma vez. Peço que você pegue o material que vai ser disponibilizado no grupo do WhatsApp. Tente elaborar, né? Tente apresentar sugestões e alternativas para a nossa aula da semana que vem. Meu muito obrigado, até breve e até a próxima aula, pessoal.